É treta atrás de treta, jornalistas voltando atrás aí, dizendo que não era bem assim esse negócio aí dos jogos exclusivos que estão no Xbox e irem pro PlayStation. Então vamos ver juntos aí mais desdobramentos dessa história aí que realmente tá dando o que falar. É, gurizada, é muita treta, é treta atrás de treta. Mas vamos conversar um pouquinho aqui sobre mais desdobramentos aí dessas histórias aí de jogos exclusivos, né? Da Microsoft, Halo, por exemplo, indo para a PlayStation, o Forza indo para o PlayStation. Vamos lá. Onde que começou toda essa treta? No vídeo de ontem, eu trouxe para vocês aí algumas informações sobre números da Microsoft. E casualmente esses números eles tinham sido postados no final de janeiro. E aí começou a dar um burburinho. Por quê? Porque um cara chamado Tom Warren, logo depois, né, mais ou menos ali no início de fevereiro, o cara postou isso aqui. Opa, não é isso aqui, é isso aqui. Ele postou isso aqui, ó. Tom Warren é um jornalista muito conceituado, especializado em jogos, e ele escreve para o The Verge, que é um site especializado aí de entretenimento, e um dos entretenimentos, os mais acessados, são jogos, são games, né? Então vamos lá. Vale ressaltar que a Microsoft considerar jogos exclusivos do Xbox para PlayStation 5 não significa que eles serão lançados 100%, mas isso mostra que está surgindo uma grande mudança na estratégia do Xbox da Microsoft. O Hi-Fi Rush parece ser um dos primeiros, mas permanece a questão de quantos e outros e quando, né? Ó, questão de quantos, outros e quando. Então, esse ponto aí é chave para que a gente possa começar a desenrolar esses rumores aí que acontecer, tá? Essa foi a primeira postagem do Tom Warren e aí deu um reboliço. Aí começou a internet inteira a vir com rumor, começaram a inventar matérias aí, estão contratando gente para transformar jogos multiplataforma, Microsoft tá falindo, já começaram a dizer que tava meio que largando a divisão de consoles, caras, deu um rebuliço. E aí o que aconteceu depois disso? O Tom Warren viu que o negócio descambou para um lado muito maior do que ele esperava, e aí o que aconteceu? Apareceu isso aqui, ó. Não me faça indicar o sinal ou puxar o sinal de novo. É um GIF que surgiu com tanta repercussão do que ele falou, e aí que é mais ou menos assim, é um GIF onde o motorista fale só essencialmente o sinal, só essencialmente o necessário, né, para que eu não possa, digamos assim, te indicar. Lembra dentro do ônibus, né? Você tá lá falando, aí você vai lá e fala com o motorista aponta para a mensagem dizendo em cima assim: fale com o motorista apenas o essencial. É mais ou menos esse aí o GIF que foi criado aí com base no que ele falou na última declaração dele aí que eu mostrei. Aí o que aconteceu? Ele viu que descambou aí, todo mundo começando a fazer rumor, e aí ele teve que vir a público e falar no seu perfil lá no Twitter. Fui muito cuidadoso com o que compartilhei até agora e deixei claro que Indiana Jones é apenas uma consideração e não uma certeza, né? Uma coisa completa e final. Outras pessoas nem tanto, ou seja, ele está dizendo que o que ele trouxe das informações que ele trouxe não eram certeza, cravando ali que Hi-Fi Rush e Indiana Jones viriam para outras plataformas, né? PlayStation e Nintendo Switch. E aí o que acontece? Aí uma pessoa, né? A Beef Supreme, ela fez uma pergunta muito interessante pro Tom Warren, né? Perguntou, o fato de eles não terem dito, na verdade ela não fez uma pergunta, ela fez um comentário sobre o que ele tinha dito. O fato de eles não terem dito categoricamente, não, isso não é verdade, é uma loucura pra mim. E aí ele teve que responder, ele disse o seguinte, bem, eles não podem porque está acontecendo, olha a afirmação dele. Bem, eles não podem negar que isso, né, digamos que jogos do Xbox estão indo para PlayStation ou Nintendo Switch, eles não podem negar porque está acontecendo. Olha a afirmação que esse cara fez. Mas ainda depende de quais títulos e quando e etc. Aí a internet foi enlouquecida. Aí, caras, começou os repórteres, jornalistas e tudo começaram a falar direto aí sobre esse tweet aí do Tom Warren e aí desencadeou um monte de coisa. E aí veio mais um ponto crucial aqui nessa conversa. O Tom Warren entrou num fórum, olha que loucura isso, ele entrou num fórum
de discussão sobre games, e ele postou exatamente isso aqui. Olha que loucura, galera. E aí tem uma matéria aqui que saiu lá no perfil aí desse PS5 aí. De acordo com Tom Warren do The Verge, a maioria das pessoas no Xbox não sabe todos os detalhes do que a Microsoft discutirá na próxima semana sobre jogos originais que vão para o PlayStation. Olha isso, já estão confirmando. Tá, vão ir jogos lá pro PlayStation, beleza. E aí, olha só o que ele disse. Eu só quero deixar bem claro que a maioria das pessoas do Xbox não sabe todos os detalhes do que a Microsoft discutirá na próxima semana. Portanto, as pessoas que estão recuando em certas coisas também nunca souberam. Ou seja, já estão passando paninho ali, né, tentando justificar, não é bem assim, o que a imprensa tá falando, o que os jornalistas estão falando, não é bem assim e tudo mais. E aí veio o ponto final, que aconteceu agora pela manhã. De tanta treta que esse negócio deu, olha só o que o Tom Warren fez. Porque isso aí eles tiraram de um fórum de notícias, de um fórum de discussão de games. E aí ele foi lá nesse fórum e ele botou o seguinte: excluindo isso, porque os repórteres do Metro estão confusos e não leram a minha postagem corretamente. Ou seja, diante dessa postagem dele no fórum, ele teve que ir lá e apagar essa postagem no fórum. Cara, está muito confuso, está muito zoado aí o negócio. Mas vamos lá. Vamos agora, vai a minha opinião. A Microsoft já lançou jogos dela exclusivos para outras plataformas. Já lançou para o próprio PlayStation, né? Vamos pensar aí, jogos da Bethesda, né? Jogos da Bethesda como o próprio Doom. Cara, é bem possível que o próprio Doom vá sair no PlayStation. A gente teve aí o próprio Deathloop. Tivemos também outros jogos aí, o próprio Yakuza Like a Dragon, o Ghostwire. O Ghostwire também ele saiu já, ele pertence ao estúdio que é da Microsoft e já lançou aí também para PlayStation. O próprio Minecraft Dungeons, tem vários outros jogos. Então assim, não é de se estranhar que, como eu disse ontem, alguns jogos sejam feitos de chamarisco, né, de isca, para atrair mais jogadores e quem sabe ir para ou a plataforma Microsoft ou para o Xbox Game Pass, né? Mas a minha suspeita ainda, acredito que pode ser que o Game Pass vá para outras plataformas, desde que a Sony e Nintendo permitam que isso aconteça com as suas plataformas, beleza? Então fica aí mais um pouco de desdobramento aí dessa notícia. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí mais uma vez. Lembrando que hoje às 22 horas seguimos aí com Final Fantasy, pra gente poder curtir aí no PlayStation 5. E galera, não vamos nunca nos esquecer. Opa. 2 horas depois. 2 horas depois mesmo, né? Aí vamos tirar fora isso aqui, beleza? Nunca vamos esquecer, antes de pensar, de falar, postar alguma coisa nas redes sociais, pense se Cristo faria o mesmo que nós, como disse lá em Mateus 5,48, sede vós, pois perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Beleza? Agora vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e que vocês tenham aí uma excelente quinta-feira. Valeu, gurizada!